E som, teste, teste da live, o som. Boa noite a todos. É um prazer hoje estar aqui com o Padre Firmino, na paróquia de São João Batista, no núcleo de Visconde do Rio Branco, e com o Adílio, para que a gente possa bater um papo. Hoje, no projeto do GED de Leopoldina, no Padre Vamos Conversar, o Padre Firmino vai conversar um pouco com a gente sobre vocação, já que estamos no mês de agosto, o mês vocacional. Então, vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. É com muita satisfação e em nome do GED de Leopoldina que eu cumprimento todos os cursilistas de todas as paróquias da Diocese de Leopoldina, e também todos os paroquianos que também acompanham pelas redes sociais aqui da Paróquia São João Batista este nosso momento hoje com o Padre Firmino. Uma boa noite especial para o Padre Firmino, para o Adílio. Boa noite. Boa noite. Já agradecemos antecipadamente a aceitação do convite de estar conosco hoje. Mesmo no dia da folga, o Padre chegou um pouquinho mais cedo e se ajustou para estar conosco aqui hoje. Padre, como a gente já vinha conversando, estamos no mês de agosto, celebramos o mês das vocações. No primeiro domingo do mês, celebramos a vocação sacerdotal. E nós gostaríamos que o senhor contasse um pouco para nós da sua história e, principalmente, o que ou quem despertou no senhor a vocação sacerdotal. Tenho certeza que o senhor tem muito a contribuir com a gente, com toda a sua história, do início da vocação e todo o seu trajeto na caminhada até então. Muito bem. A vocação é sempre um mistério. É um mistério. E nós sabemos muito bem que a vocação é um chamado de Deus. Mas um chamado de Deus que se realiza por meios humanos. Desculpe. Então, a gente não pode dizer que o chamado de Deus foi no estalar de dedo. A partir de agora, Deus chama e eu decido se sigo ou não. Não é assim. Deus sempre se revela lentamente e no silêncio. Então, a minha vocação, como eu acredito que a vocação de todos os meus irmãos sacerdotes, sejam eles bispos,
ou presbíteros, a vocação foi aparecendo lá em casa, quando a gente via nossa mãe rezando, nos colocando para rezar. E, sobretudo, eu acredito que as nossas vocações nasceram em casa. A maioria, 90 e tantos % da vocação nasceu em casa, através da vida cristã da família. Por isso que eu digo que a vocação mais importante não é a vocação sacerdotal, é a vocação familiar. Porque é da família que nascem todas as vocações. É da família. E aquele gosto pelas coisas de Deus. Gosto de Deus. E nós aprendemos isto em casa. Em casa. No dia a dia. E depois a gente vai crescendo, a gente começa a ir à missa. E na minha casa, um costume que sempre teve foi a missa, as missas dominicais. Morávamos na roça, não tão longe da cidade, mas também não tão perto. Mas todos os domingos nós colocávamos aquela roupa mais bonita, porque era o único par que a gente tinha. Uma calça e a camisa, um par de sapato, porque a gente trocava de roupa uma vez por ano. Não é? O ano inteiro com aquela calça, aquela camisa e aquele sapato. E o sapato depois a gente colocava meia sola e ainda dava para mais outros anos, sem problema nenhum. Então, mas aquela era a roupa de missa, da missa. A gente colocava, ia à missa, lá na matriz, depois voltava para casa, tirava a roupa, colocava aquela mais surrada para as outras coisas. Depois veio o tempo da catequese, já coincidindo com o tempo da escola, e a primeira comunhão, né? E a continuação na vida eucarística, as confissões, e sobretudo, em Senador Firmino, nós tivemos um padre, e não sei se alguém de Senador vai ver esta nossa live, um padre que deixou uma marca indelével naquela paróquia, ficou lá mais de 20 anos, Padre Henrique Silvino Alves, que foi quem me batizou a maioria dos meus irmãos. Este padre severo, rígido, mas extremamente zeloso com as coisas de Deus. Extremamente zeloso. E ele colocou nos nossos corações, nas nossas famílias, este belo costume da missa, da confissão pascal. E a gente tinha este costume. Em casa, a oração do terço. E isto que foi fomentando e que fomenta na criança, no adolescente, no jovem, a vocação. E em Senador, acontece todos os anos, terminou agora, sábado, dia 15, o jubileu. Este ano completaram 121 anos que tem este jubileu. É um período de missão. E todo ano, de 1º a 15, a cidade toda movimentada, porque é tempo de missão. Então aqueles missionários que vinham pregando, não é, atraindo aquela multidão, aquilo tocava profundamente nos nossos corações de jovens. Portanto, Senador Firmino, nós somos mais de 20 padres, filhos de lá, não é? Acho que é uma das cidades que tem mais padres no estado de Minas, em proporção.
porque lá nós somos 7.000 habitantes. Tem mais de 20 padres. Eu acho que é senador e Cipotânea. Na Cipotânea nem fala, né? Cipotânea é a metade de senador e deve de ter uns 40 padres. Cipotânea foi 5 bispos, né? 5 bispos que nasceram lá. Muito bem. E no jubileu a gente tinha esta presença dos missionários e aquilo tocava profundamente o nosso coração no sentido religioso. E eu me lembro que quando criança eu começava a pensar, este padre está falando tão bonito, todo mundo prestando atenção. Um dia eu vou estar aí também. Um dia eu vou estar aí. E aquilo foi despertando. Chegou o momento, aquilo desapareceu, não é? E eu fui estudar, não é? E continuei os meus estudos na adolescência. E quando eu já estava no 2º grau, que a gente falava hoje, ensino médio, né? Aí a coisa veio muito forte. E eu já não podia segurar a barra. E eu procurei o padre da minha cidade. Padre da minha cidade. E era o mesmo padre que... Não, o outro já tinha passado um ou 2 no meio, não é? Procurei o padre de então, e ele me ouviu, e um dia eu perguntei se ele tinha providenciado para que eu fosse para o seminário. Ele disse que eu não serviria para ser padre, não, né? Que eu tinha conversado com o reitor lá do seminário e eu não servia, não. Então tá bom. Mas quem chama não é o padre, não é? E se a coisa continuava ainda latente no meu coração, então eu desisti do padre, mas não desisti de Deus, da minha vocação. Aí eu escrevi, procurei um padre lá da cidade, franciscano, um frei, e abri meu coração com ele. Ele falou assim: eu vou te dar o endereço do promotor vocacional e você vai escrever para o promotor vocacional dos franciscanos. Aí eu escrevi uma carta para o promotor vocacional dos franciscanos. Neste ínterim chegou também uma propaganda de uma outra congregação dos Orionitas, Padre Emenésio, e eu vi numa revista, escrevi para ele também. Bom, este padre Frei que eu escrevi, depois ele foi Dom Célio de Oliveira Goulart, que todo mundo sabe, que morou aqui, né? Foi o nosso bispo e que morreu agora, né? E que estava presente na minha ordenação. Estava presente na minha ordenação. Porque ele era mestre de noviço aqui em Rio Branco, em 83. Quando o senhor escreveu para ele, ele era... Ele é promotor vocacional. Aqui em Visconde? Não, em Belo Horizonte. Eu morava em Betim. Em Betim. Eu me lembro, o endereço foi em Betim. E aquele outro padre que eu escrevi, uma semana depois, abrindo meu coração, que eu estava querendo ser padre e tal, e que o padre da minha paróquia achava que eu não servia. Então, abri meu coração também para este outro, Padre Emenésio, que virou bispo também. Morreu agora também. Morreu há pouco tempo lá, foi bispo lá no Maranhão. Então vejo os caminhos de Deus. Mas antes de receber esta resposta, tanto do Frei Célio como do Padre Emenésio, o meu pároco, que já não era aquele mais, me convidou para ir a Caratinga. Nunca vou me esquecer, porque ele ia convidar um tal de Frei Patrício para pregar no jubileu lá em Senador. E quando nós chegamos lá, eu nunca não sabia que era esse Frei Patrício. Aí nós entramos lá para dentro do convento,
E aí tá lá aqueles rapazes. Aí o padre perguntou, mas aqui é seminário também? Aí eu falei para Deus, sim, você não tem ninguém lá para mandar para mim, não? Aí o padre Zé Geraldo, que eu não tinha falado nada com ele falou, tá o Firmino aí. Fica com ele. Aí, incrível, né? O Frei Patrício, naquele dia, me chamou lá, nós conversamos uns 5 minutos, e ele disse para mim, tal dia você já esteja aqui. E assim, no dia, parece-me de 26 de julho, eu fui no colégio, peguei a transferência, e eu já estava lá no convento dos Carmelitas. Frei Patrício, talvez quem me vê aí já o conhece, que ele aparece muito no século 21. Hoje ele mora no Cairo, a capital do Egito. Um velho, já está idoso, né? Mas ele era muito jovem naquela época, tinha 30 anos, quando ele me acolheu do seminário. Então ele é o pai da minha vocação. Então vocês, Frei Patrício Schiadini, ou Schiadini, em português, e autor de muitos livros, e que escreve muito na liturgia diária, tudo. Então é a ele que eu devo a minha vocação. Então ele me acolheu em 76, e aí começou a minha caminhada, não é, já rumo ao sacerdócio. Então, Raquel, pegando esse gancho aqui, aí só começou, né, padre? Só começou. Ainda agora que vem mesmo o chamado. Mas antes da gente voltar aí em Caratinga, o senhor foi coroinha lá em Senador? Bom, eu queria tanto ser coroinha, mas o padre Henrique não gostava desse trem, não. Eu não gostava dessas coisas, mas é mais ou menos meio estranho, igual como eu sou, né? Não, mas eu gosto de coroinha, né? Mas o padre Henrique não ligava para isso, não, mas ele tinha um coroinha. Mas o padre que o sucedeu, o padre Moacir, um dia me chamou para ser coroinha, no jubileu. Eu nunca tinha subido no altar, e eu fiz tudo certinho, tudo. Ele falou, mas onde que você aprendeu a ser coroinha? Eu falei, não, participando da missa. Mas você fez tudo certinho aqui? Tudo, cada coisa na sua... Bom, o meu sonho era ser coroinha, mas nunca pude. Então agora eu falei mais ou menos assim, mas eu sabia tudo. Por isso que eu fico até dificuldade de ver esses meninos que não entra nada na cabeça deles, né? Porque não é vocacional, né, padre? Talvez, né? Claro. Mas olha só, então antes de Caratinga também, nesse dia que o senhor foi em Caratinga e conversou, ok, e que pediu para tal data o senhor estar lá. Como que foi o senhor voltar na casa do senhor e ter toda essa conversa para ir embora para Caratinga? Bom, é claro que eu não ia falar com ninguém que eu ia para o seminário, né? Porque o que meus colegas iam pensar, né? Não, dos colegas, mas em casa. Também não falei, não. Eu falei que eu ia estudar em Caratinga. Né? Falei, lá tem uma é doido desde pequeno. Tem uma casa de padres lá, e eu fui convidado para estudar lá, e o estudo aqui em Senador eu quero mais, né? Então não vou perder essa oportunidade, não. Mas é claro que meus pais perceberam, né? E para a mãe do senhor, a família do senhor, isso foi aceito, o senhor foi estudar, e quando que o senhor realmente revelou que estava no seminário e que ia seguir os passos da vocação? Mas antes que eu fosse, eu já sabia, né? Não. Conhece, já sabia, né, que eu estava indo para o seminário, né? Então... E a gente nota com isso, hoje, um mundo tão moderno, quando o senhor fala, eu não ia contar para meus colegas o que eles iam achar, né? Hoje a gente nota isso nos adolescentes, nos jovens, e a gente vê que mesmo quando o senhor vivia isso, já havia esse receio da reprovação, que não era para existir, né? Mas ainda hoje é assim, né? Exatamente, a reprovação da vocação, a reprovação do que era
tão mágico na vida do senhor a ponto de prestar tanta atenção em tanto que te interessava todo o ritual da missa e fazer tudo certo quando passou a ser coroinha? Mas você me fez eu lembrar de um fato, né? Ainda quando eu estava no seminário, naquele tempo tinha quinto ano, né? A gente terminava o quarto ano primário e para entrar no ginasial a gente tinha mais um ano, né? Só para repassar, chamava admissão. E neste período que eu estava no quinto ano de admissão, apareceu um promotor vocacional lá, dos padres. Em Caratinga? Não, em Senador, era okay, menino. okay. Era menino. Estou voltando aqui, sim. Que eu tinha me esquecido disso. E apareceu este promotor vocacional e distribuiu com os meninos, só com os homens, um folheto para cada um escrever a profissão que queria desempenhar. Aí eu me lembro que tinha uma colega do meu lado, chamava Lúcia, já morreu. Ela disse, não coloca padre não, porque senão você vai ter que ir para o seminário. E eu coloquei, mas dobrei e não mostrei para ninguém, né? Entreguei só para o padre, depois o padre teve lá em casa e tal, etc. Mas isso é lá atrás. Ok, então agora de Caratinga. Eu até sempre, quando estou em viagem, passo por lá e fico mostrando a Jaqueline. Não, o padre gosta muito daqui e tal. Bom, de Caratinga, o senhor fez a primeira parte dos estudos, todos vocacionais, diretamente. E agora de Caratinga para em Caratinga eu terminei o meu segundo grau, né? Naquela época, né? Formei, né? Naquele tempo era formatura, né? Toda pompa, né? Eu me formei lá em Caratinga. E de Caratinga eu já fui enviado para São Paulo. E lá nós nos unimos aos outros vocacionados de São Paulo, do Rio de Janeiro, para fazer aquilo que na vida religiosa chama noviciado. O que é o noviciado? O noviciado é um tempo da vida religiosa que se interrompe os estudos acadêmicos e a gente fica lá no convento estudando o carisma, era os carmelitas descalços, né? O próprio carisma, vivendo a vida religiosa com intensidade, né? Com intensidade, para ver se realmente a gente podia professar os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Então nós entramos 9 no noviciado, me lembro, 9, e exatamente, e 7 chegamos a professar. Foi no dia 11, nós entramos no noviciado em janeiro de 1978, e no dia 11 de fevereiro de 79, nós fizemos os votos. Quer dizer, a partir dali, a gente oficialmente era religioso. Religioso, porque é diferente de padre diocesano. O padre diocesano é outro caminho, né? O religioso passa por isso. Então fizemos a profissão, chama voto simples, em 1979. Aí já usava o hábito. Sim, o hábito carmelita, né? Como o de Santa Teresinha, né? Sim. Né? Marrom, aquela capa branca, etc. Tem uma foto do senhor, nós temos uma foto do senhor. Tem foto da época, né? Mas naquele tempo era bem mais feio do que agora, né? Diz que era mais judiado, né? Mas tá bom. Mas são as más línguas que falam, viu? Porque não. Muito bem. Então eu fiz os votos lá em São Roque, no Carmelo de Santa Teresinha de São Roque, em São Paulo. São Roque é a terra do vinho? Sim, São Paulo. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Né? E terminando, aí nós entramos já para a faculdade, para fazer
preparar mesmo para o sacerdócio, filosofia e teologia. Eu fiz filosofia no mosteiro de São Bento, de São Paulo, que fica bem ali no centro. Nós morávamos no Higienópolis, bem pertinho do Pacaembu, não é? É uma comunidade, né? É uma paróquia Santa Teresinha de São Paulo, e nesta paróquia fica o estudantado, não é? Nós, da filosofia, morávamos ali no Higienópolis, São Paulo. Do Higienópolis, terminamos a filosofia, nós fomos transferidos para Belo Horizonte para fazer a teologia na PUC, Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, de Minas Gerais. E lá eu fiz meu curso de teologia, e quando eu estava já terminando no penúltimo ano de teologia, eu pedi licença para sair dos carmelitas, e aí eu fui ligado à diocese de Itumbiara, Goiás. Por quê? Porque naquele período foi eleito bispo de Itumbiara Dom José Belvino, e os pais eram nossos vizinhos do nosso convento em Belo Horizonte. A gente era muito ligado. Então, quando ele foi feito bispo, ele falou: menino, aí já tem padre demais, eu estou indo para uma diocese que não tem padre, lá em Goiás, vamos para lá, deixa aí, não é? E eu acabei sendo seduzido. Fui seduzido, não é terrível, né? Mas só terminou Fui seduzido, aí eu pedi licença aos carmelitas, e veio a licença de Roma, né? Mas não me desliguei dos carmelitas até hoje. Eu tenho um coração carmelitano, né? E sempre que eu viajo, que eu fico no Carmelo, são todos meus irmãos, meus amigos. E aí eu desliguei e fui continuar meus estudos em Belo Horizonte, morando em outra casa, não é? Até concluir os estudos de teologia. Mas na mesma faculdade? Mesma faculdade. No mesmo mesma faculdade. Tudo acadêmico, estudo acadêmico do mesmo jeito. Só mudou o ritmo, né? Que eu saí da vida religiosa, era frei, aí deixei de ser frei, fiquei sem freio, sem breque, não é? E aí eu fui me preparar para ser padre diocesano. Então, só para todo mundo entender, Raquel, e quem está nos ouvindo, é o seguinte, que esse caminho da vocação do padre, ele é um pouco diferente hoje do caminho diocesano. Foi aquela pergunta que a gente começou no início, sabe? Hoje, uma vocação que nasce, que queira ser da diocese, ele já vai para um seminário menor. Não passa por esse processo, exatamente. Só para todos. Só os estudos, né? Entenderem. Mas esse processo. Filosofia e teologia é a tem mesma coisa. Inclusive, no meu tempo de tanto de filosofia como teologia, o nosso seminário sempre foi aberto. Aliás, o nosso curso foi aberto para todas as congregações, para os diocesanos, inclusive leigos, tanto no Mosteiro de São Bento, na filosofia, como na teologia. E a gente consegue observar nessa história até então, tão pequeno percurso ainda, né, até a ida para Goiás, quantos desafios, né, quantos desafios de nãos, e quanta providência divina na ida para Caratinga, e também a providência divina, certamente, do convite do bispo que estava indo para Goiás. E realmente o senhor foi seduzido por uma vontade ainda maior, né, às vezes de fazer mais e mais, e passar a ser padre diocesano. Conte-nos aí mais um pouquinho, então, agora daí para frente. Quais foram os desafios, quais foram as conquistas? Já em Goiás. Mas antes, é só uma pergunta, padre. Quando o senhor foi em Caratinga e passou por São Paulo e Belo Horizonte, toda teologia e filosofia, e a roça? E a saudade? E os pais? Como é que é? Deu vontade no meio do caminho de... Como é que foi isso? Não, eu saí da roça, mas da roça nunca saiu de mim, né?
Se percebe, né? Eu sou do mato, né? Não é? Não é? Então, é claro, muita saudade mesmo no início, né? O início doía, né? Por ganhar, o coração doía, o por peito ganhar a doía. cidade maior, toda essa questão, né? No início foi terrível, né? Isso é experiência de qualquer um, né? Doía, né? Deixei os amigos, deixei tudo. E quando eu fui para o seminário, eu tinha uma ilusão, que eu achava que todo mundo era santo lá. Eu achava que eu ia para o céu e fui para o inferno. Não é? Inferno não, purgatório, né? Um purgatório, né? Foi um purgatório. Mas eu fiquei no purgatório, não saí fora não, né? E valeu a pena. Mas aí nesse tempo de estudo o senhor vinha em casa? O senhor claro, tinha férias, tinha tudo. Normal. Agora, interrompendo a Raquel, agora beleza, de Goiás agora então, beleza, Tubiara agora, chegamos lá. Não, vamos a ordenação, né? Isso. Né? Então, vamos lá. Terminei meus estudos teológicos, né? E veio a ordenação sacerdotal. Quem estava na paróquia? Aquele mesmo padre que voltou que eu não tinha vocação. Entendeu? Então ele tentou boicotar tudo. Mas o povo de Senador, né, se uniu e fizeram aquela festa. Mas uma festa maravilhosa. A liturgia impecável. Tudo aconteceu de uma maneira tão bonita, tão bonita. Este padre está vivo, ele deve ver isso daí, não tem problema não. Mas eu agradeço ele também, né? Porque eu agradeço pensando porque aqui, se as coisas vão fáceis, então precisava dessa pedra no caminho. Não tem um poema? Tinha uma pedra no meio do caminho? Não tem um poema assim? No meio do caminho tinha uma pedra, então ele era pedra necessária, né? Então, teve muitas outras pedras. Teve essa daí, não foi fácil. Mas, muito bem. Então veio a minha ordenação e eu sou ordenado padre, agora padre. Tinha 28 anos. E quando eu vou já como padre para Itumbiara, lá naquela falta de padre, o bispo me coloca numa cidade que para nós aqui seria uma cidade não tão pequena, de uns 15, 16 mil habitantes, que não tinha padre. Era dirigido por freiras. Vocês imaginam como é que estava. O padre ia lá, celebrava e consagrava, deixava lá as freiras que tocavam o bonde. E eu peguei esta paróquia e Bom Jesus de Goiás. Você conhece, né? Conheci. Você foi lá comigo? Fui lá. Vou chegar até lá, por isso que eu até estou aqui. Então, Bom Jesus de Goiás, eu cheguei naquela paróquia e o dia da minha posse, isso vocês não podem, foi maravilhoso o dia da minha posse. E o bispo marcou direitinho, dia 30 de dezembro de 1883. Foi a minha posse. Você nasceu aí, né? 83. Então, pois é, faz tempo, né? E não, eu sou tão velho assim, não. Faz tempo. Então, o bispo marcou a posse. E como toda posse de padre é apoteótica, né? Ainda mais o bispo que foi daqui de Mariana, né? E eu era a primeira posse que iria fazer. Aí nós chegamos na entrada da cidade, o bispo parou o carro, esperando a banda de música, todo mundo vir ao encontro do padre. Aí nós ficamos esperando. Aí não veio a banda. Não veio banda. Mas o povo também não veio. Aí o bispo, depois de uns 40 minutos, resolveu tocar lá para a paróquia.
Chegamos lá, a igreja estava fechada. Não tinha nenhuma pessoa. A pessoa chegou lá e falou com as irmãs, mas não tem apóstolo padre? Cadê? Mas você não, não sabia explicar nada, as freiras para frente, né? Não sabia explicar nada também, não sabia menos do que o povo, né? Conclusão, apareceram, depois de muito implorar lá, umas 30 pessoas. Foi, imagina, eu padre, novo, assumindo uma paróquia grande, e cheguei e encontrei a matriz fechada. Tá bom. Mas aí eu fui acolhido, né? E a gente começou a trabalhar. E eu me lembro que um ano depois, no meu aniversário, menos de um ano, que é em setembro, o bispo foi celebrar e nunca vou me esquecer. No meu aniversário ele apareceu lá. Eu acho que convidaram ele. E ele disse, em dezembro eu vim aqui, a paróquia chama de Bom Jesus da Cana Verde. É um título. De Bom Jesus da Cana Verde. Por que vocês sabem por que tem esse Bom Jesus da Cana Verde, essa devoção? Porque segundo a tradição, quando Jesus foi preso, estava ali na casa de Pilatos, eles puseram aquela coroa de espinho, o manto nele, está lá, né? E colocou uma cana na mão dele, uma cana, um pedaço de cana qualquer, seca, e aquela cana ficou verde na mão de Jesus, a tradição. Por isso é Bom Jesus da Cana Verde. Aliás, aqui na nossa diocese tem uma paróquia de Bom Jesus da Cana Verde, Itamaraty. Itamaraty. A história é esta. Então, Dom Zé Belvino falou, quando eu vim aqui, em dezembro, dei posse para o Padre Firmino, era Bom Jesus da Cana Seca. E agora, vendo essa igreja repleta, eu posso dizer que é Bom Jesus da Cana Verde. Não é? E assim que foi. Aí depois de Bom Jesus, o senhor foi transferido para Tubiara. De Bom Jesus, eu pedi. Eu me cansei porque era padre novo, e o trabalho era intenso. Eu tinha capela de cerca de 90 quilômetros de distância. É muito longe, muito longe. Não é? Daqui a Murié? Daqui a Murié, daqui a Ponte Nova. Não é? Então, você vê, é o sertão mesmo. 2 horas. Lá se faz com... Não, lá é 1 hora e 40, 1h30, né? E uma parte grande não tinha asfalto. Mas, aí eu pedi, aí o bispo me transferiu para a Catedral de Itumbiara. Eu fiquei na Catedral como vigário. E depois vagou uma paróquia lá. E eu tive que assumir uma paróquia, imensa, paróquia Cristo Rei. Hoje são 3 paróquias. A paróquia Cristo Rei hoje são 3. Né? Mas era uma paróquia só quando eu estava lá. E fiquei lá 7 anos. Ao todo eu fiquei 10 anos, 6 anos na paróquia, né? Ao todo eu fiquei 10 anos em Goiás, de 83 a 93. Depois, aí nós vamos chegar aqui, viu, Raquel? Tá quase... então não, ainda faltam uns minutinhos. Depois de Tubiara, qual foi a decisão para o senhor voltar para a diocese, que na verdade não seria aqui, né? Seria a sua de origem, né? A Mariana, né? Diocese de Mariana. Mas para chegar na nossa diocese, como é que foi? Ah, tá. Vejo os caminhos de Deus, né? Que não são os nossos caminhos, né? Quando eu estava para voltar, meu pai bastante doente, e eu fui para ficar 10 anos lá. Eu não tinha intenção de ficar mais de 10 anos. E aí eu entrei em contato com Dom Luciano. Dom Luciano era arcebispo de Mariana. E ele ficou contente, né? Abriu as portas para mim. E uma paróquia aqui, ele falou para mim de Abre Campos, ele falou de outras paróquias por aí, que ia ficar vaga também, não sei outra. Eu falei, mas eu queria ficar perto
de senador. Aí Brás Pires estava ficando vacante porque o padre estava completando 75 anos e me ligava todo dia, queria que eu assumisse aquela paróquia. Tá bom. Aí combinamos tudo. Vou para Brás Pires então. Mas neste ínterim, veja só, um carmelita, Frei Jorge, veio pregar um retiro aqui em Ubá. E a paróquia do Divino Espírito Santo de Ubá estava sem padre. Aí o Nelson, um que vem à missa aqui, nesse período de pandemia, ele vem à missa aqui, de vez em quando, ligou para mim e falou: Padre Antônio, eu me chamo de Padre Antônio até hoje. Padre Antônio, eu estou sabendo que o senhor está voltando para Minas, Frei Jorge me falou. Vem para o bar, vem para nós estamos sem padre aqui. Aquilo me bateu no meu coração. Mas entre Brás Pires e o bar, não dá para, não é? Não dá. Foi a tentação, né? Aí as coisas foram se arranjando de tal maneira, eu liguei para o bispo, era Dom Ricardo. Dom Ricardo falou: vem cá conversar comigo. Aí eu fui conversar com o Dom Ricardo, ele já me perguntou que dia que eu ia tomar posse. Eu falei: não, eu estou conversando. Não, a paróquia é sua. E assim, em outubro, dia 3 de outubro de 1993, eu vim definitivamente para a Diocese de Leopoldina. E um ano depois eu já estava encardinado. Dom Ricardo exigiu que eu ficasse encardinado aqui, não é, com todas as obrigações e também... Só para todos entenderem, encardinado seria porque ele veio de um outro lugar, de uma outra diocese, e aí é como se ele não pertencesse, entendeu? Aí ele, encardinado seria que agora, a partir de agora ele é daquela diocese. Bom, depois de Ubá, você ficou aquele tempo todo lá, agora é mais com nós aqui, viu? Eu mas a Raquel, até chegarmos aqui. O senhor foi a Tocantins, ficou há 9 anos, né? 8 anos. E uma história que eu ia te perguntar aqui, para o senhor contar aqui, é uma história que sempre quando o senhor chegou aqui, sempre me chamou muita atenção, porque a gente sempre conversou sobre os astros de diocese, sobre tudo, e me chamou muita atenção essa ligação que o senhor recebeu, bom, para vir para cá. É uma história um pouco meio que é difícil para o senhor, tá? Nós, como os paroquianos, vamos lá, depois que tudo estava decidido, talvez, acho que eu já contei isso para o senhor, depois que tudo estava decidido, o antecessor aqui do senhor falou para nós, né, com um grupo de pessoas, quem seria, que viria, já estava assim, eles já estavam saindo, e nós ficamos muito surpresos, primeiro que nós não imaginávamos que o senhor já poderia vir para cá. Pela sua firmeza, pela sua coragem, às vezes, de dizer algo, e que nem todos os padres falam, tem, sem medo de falar isso aqui, viu? E assustamos um pouco também, com a vinda do senhor para cá. Mas, ao mesmo tempo, hoje tudo tem um porquê, né? Eu queria só que o senhor contasse essa parte aqui, para que todos ouvem, como que foi essa relação do senhor vindo de Tocantins para cá, que foi um pouco dolorido para o senhor, né? Mas hoje, acho que está tranquilo, né? Até porque Tocantins tem um carinho muito grande pelo senhor, né? Esse foi o fato. Sabemos que lá todo mundo quer o senhor de volta, mas a gente vai segurar aqui, né, Adílio? Sei não, viu? O bispo padre que deu a vocação, ele já morreu. Um bispo morreu, o outro que morreu. Todo mundo foi morrendo, tô achando que... Os padres que ordenaram comigo, a maioria já morreram. Pois é. Os dois, lá naquele ano, nós fomos 3 padres ordenados em Tumbiara, só eu que estou só o restante. Vida longa ao senhor. Mas deixa para lá.
Então, o que você queria que eu falasse? É aquela ligação que o senhor recebeu do nosso bispo diocesano na Mas época. eu tenho que falar isto? Não, o senhor não precisa de falar isso. Eu quero que o senhor fale a questão só de quando você fez... quando o senhor recebeu a notícia que já estava decidido, que independente se foi o bispo ou o senhor que disse sim ou não, Visconde do Rio Branco. Porque o senhor estava num projeto... Não posso falar um projeto. O senhor estava... Como o senhor mesmo diz, achava que era a última paróquia. Ah, sim. Entendeu? Então, como foi essa... Revirou tudo. Revirou tudo. De fato, né? Porque imagina um padre de 60 anos ser transferido. Já está na hora de pendurar a chuteira. É nessa situação que eu quero. Não é? Então, eu achava que o bispo tinha esquecido de mim, né? Que um padre velho tem que ser esquecido na paróquia, né? Então... De repente ele me liga, tem Visconde do Rio Branco para você e tal. Bom, aí pedi um tempo para pensar, que eu ia ligar para ele. Mas aí ele ligou antes de eu pensar. Aí eu falei, você, não tem problema não. Ok, mas aí o coração também... Claro que eu não vim com nenhuma vontade de vir, né? É isso aí que eu queria que chegasse. Eu não vou... Se fosse para me escolher, é claro. Até porque, não é? Antes, lá atrás, quando o padre Jorge estava aqui, o Dom Célio me propôs de vir para cá. O senhor estava em Ubá? Eu estava em Ubá. Eu estava em Ubá, tinha uns 10 anos, talvez menos do que isso. O Dom Célio veio com aquela delicadeza dele, né? Uma pessoa muito gentil, né? Me propôs. Aí eu não aceitei. Mas por que eu não aceitei? Eu vou revelar para vocês. Porque ele falou comigo quem era o padre que ia ficar no meu lugar lá. Em Ubá. Em Ubá. Entendi. E eu sabia que este padre chegando lá ia destruir tudo que eu tinha feito. Porque eu o conhecia. Hoje ele mora muito longe. A transição de Ubá para Tocantins foi tranquila? Não, foi tranquilo, não, mas foi assim, dialogada, né? Foi bem dialogada. Então, mais tranquilo que eu falo mais assim, o senhor já tinha feito muitas coisas que o senhor queria fazer, a paróquia do senhor. Não, mas eu também padre nenhum quer mudar de paróquia, não. Assim. Padre. Tem seus, né, a gente não quer mudar, porque a gente cria uma família, a gente se torna uma família. Né? Eu procuro sempre, né? Assim, agora eu tenho para mim que o dia que tiver 50% que não me quer, aí é hora de eu ir embora. Né? Mas enquanto não tiver... Mas a vida nossa de padre é assim mesmo. Então o senhor revelou realmente uma coisa muito assim que Visconde, São João Batista já estava, né, Raquel, no coração também, nesse processo vocacional, né? Porque o senhor chegando na nossa diocese, um tempo em Ubá... Não, mas eu achava que o bispo ia esquecer disso, de Visconde do Rio Branco para mim, né? Mas Visconde do Rio Branco estava aí desde o início, né? Teve uma primeira proposta, agora... Dom Célio já teve... Mas para mim tinha morrido ali, Mas é justamente por causa do grande trabalho que o senhor fez durante toda a sua caminhada sacerdotal, que com certeza aos 60 anos o senhor não ficaria e não ficará, em hipótese alguma, esquecido, né? E a gente já, caminhando já para o final, é uma história longa aí de vida, de desafios, de decisões, de grandes renúncias, né? Como o senhor mesmo disse. Durante todo esse trajeto, essa caminhada, tem alguma situação que marcou muito o senhor como sacerdote, que o senhor gostaria de nos contar? Pode ser um testemunho, pode ser algo que o tocou mesmo como sacerdote durante toda essa trajetória. Mas muitos fatos, né? Muitos fatos. Muitos fatos. As amizades, as perdas.
muitas perdas, né? Amigos, né? Que Deus me deu, verdadeiros irmãos que partiram. Foi muita coisa. Mas eu vou colocar uma coisa que eu não posso esquecer, que aconteceu comigo em 1990. O grupo da Renovação Carismática de Itumbiara chegou para mim e disse para mim: olha, padre, nós fizemos a inscrição para o senhor fazer um retiro em Roma, no Vaticano. E o senhor pode ficar tranquilo, eu sei que nós sabemos que o senhor não tem dinheiro, que não tem condição de ir, mas nós vamos dar um jeito e vamos cobrir todas as despesas. E eu fui nesse retiro e que me marcou, que eu nunca vou esquecer. Foi lá que eu tive a oportunidade, né, de estar. Já tinha estado com o Papa João Paulo, assim, próximo, mas nunca tinha celebrado com ele, né? Então fiquei muito próximo dele, concelebrei com ele, ele falou para nós. Madre Teresa de Calcutá esteve conosco lá, falou com a gente. Um outro que está em processo de beatificação, me parece, o cardeal Sim, de Manila. Não me esqueço das palavras dele, de todos esses, e outros tanto, né? Dom Helder Câmara, do Brasil, tinha o Dom Helder Câmara, que estava lá, que falou para nós, falou em francês, perfeito, né? Porque em português ninguém ia entender, né? Então lá tinha que falar em francês, espanhol, inglês, ou italiano ou espanhol. Então ele falou em francês. Então foi uma experiência fantástica, fantástica. Ver ali 6.000 sacerdotes do mundo inteiro, rezando em torno do Papa, durante uma semana, praticamente uma semana. E o retiro foi na Sala Paulo VI, lá no Vaticano. E aí foi a minha primeira experiência internacional, né? E convivendo com todos esses padres, muitos países, muitas línguas, a gente poder conversar, trocar ideias. Foi uma experiência fantástica. Depois dali eu fui para a Terra Santa, fui a Medjugorje, fui a Portugal, fui a França, fui a Suíça, enfim. Deu para Espanha também, foi a primeira experiência grande na vida. Foi 45 dias, eu emagreci 10 quilos, me parece, né? Comida diferente, tudo, mas que valeu a pena muito. Esse em 1990 o senhor estava em Itumbiara? Estava em Itumbiara, na catedral. Estava da Cristo Rei. Sim. Cristo Rei. Então, para finalizar, Raquel, a minha parte, eu te agradeço pela oportunidade, mas eu queria relatar algumas coisas aqui na qual você me chamou, né, para proximidade, né, com o padre. E eu tive a oportunidade, exatamente hoje, 17 de agosto, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com ele, há um ano atrás, e conhecer todo o processo dele lá em Goiás. E padre tem uma característica, aonde passou tem uma marca, sabe? Aí ele foi lá na primeira paróquia, me mostrou que era assim, que ele fez. Aí nós voltamos em Itumbiara, lá em Bom Jesus, e as pessoas lá ainda, depois desse tempo todo, conhecem ele. Fomos lá na casa, lá em Bom Jesus, numa casa de uma senhora lá que era para ele como se estivesse entrando lá, o próprio Deus, o próprio Papa ali, que foi uma experiência bem marcante, sabe, pra gente ali, quem estava acompanhando ele, largou tudo, né? Aí nós viemos para Itumbiara, na qual nós ficamos hospedados na casa de uma pessoa que ele batizou, e tal, e aí passamos nas paróquias,
E ela casou com um rapaz daqui, né? Eu casou. fiz batizado dela lá em Goiás, e ela se casou com um rapaz daqui, de Rio Branco. Até conhecido meu, foi bem bacana a experiência. Então, e na própria Cristo Rei, que nós tivemos a oportunidade de almoçar lá com o próprio padre que está lá hoje, e tem a marca dele lá hoje e tal. Aí vem pra cá, em Ubá, se você for lá na paróquia, tem as marcas do Firmino lá. Você vai em Tocantins e agora aqui com a gente. Então, assim... Vocês estão falando as coisas positivas, porque vocês são muito generosos, né? Não, mas porque as outras coisas também não são poucas, não, né? Não, é claro que na experiência toda... Os erros e os pecados e as misérias também não são poucas, não. Exatamente, é claro que... Então, assim, nós temos hoje, apesar de todos os momentos, ainda é pouco, né? 4 anos, né? Que o senhor está aqui, o senhor fez isso para nós. Ainda é pouco para que tudo que o senhor plantou aí, mas nesses 4 anos já deu para perceber a sabedoria, esse amor, o zelo. O próprio bispo, que nem conhece o senhor direito, né? Nosso bispo Dom Lior, falou mandou uma mensagem para mim, né? O padre zeloso que vocês têm aí, né? Então, tipo assim, ou seja, essa marca do senhor, que o senhor chegou já marcando, já fazendo, toda a estrutura hoje da paróquia mais velha da diocese, na qual o senhor pertence, praticamente as marcas hoje são quase 100% do senhor, e essa característica de obras bem feitas, que tem um pouco de arquiteto, dessas amizades, e ao mesmo tempo desse coração que todo mundo acha que é duro, mas é mais mole do que pedra, né? Então, assim, a gente queria agradecer vocês do Cursilho por tudo que vocês participam com a gente, aqueles que estão nos ouvindo, e por ter também achado o padre para fazer essa dobradinha, que eu acho assim, entre vocês, o Cursilho e o padre, porque quando você for me falar, você vai ver o que vai dar. Então, assim, eu queria agradecer a oportunidade. Eu tenho um filho de 8 anos, e que muito cedo, né, padre, para falar do que ele pensa, mas se ele chegar aqui agora, você perguntar para ele o que ele quer ser padre. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso ele fala do senhor, né? O senhor, como o senhor já falou aí, o senhor tem seus defeitos como humano, como pessoa, mas eu acho que o senhor, assim, nós estamos na presença viva de um homem que esteve com santos. Isso, essa história que o senhor de contar que teve com santos, isso para nós, assim, e a saída do senhor na Terra Santa, eu acho que enriqueceu o senhor também, claro, né? Mas esse prazer do senhor falar o evangelho para nós, o prazer do senhor estar na homilia com nós, isso é o que mais deixa as marcas, sabe? E eu passei em alguns lugares, né, com o senhor, e eu pude perceber isso. Obrigado, viu, Raquel, pelo convite. E o que eu pude perceber hoje, tendo o privilégio de ouvir essa história, né, e de poder partilhar com os nossos amigos cursilistas, com os paroquianos, isso também foi muito importante, né, está sendo muito importante. Este ano já passou ali para nós ali, ó, já bateu as casas quase 200, viu? E que, muito além de marcas físicas, até pelo relato do Adílio da viagem, né, na companhia do senhor lá em Goiás, ficou realmente as marcas do coração, as marcas que realmente o senhor transforma as vidas das pessoas no decorrer de toda a trajetória sacerdotal. Quando o Adílio fala do filho, do desejo e de hoje de todo o exemplo, para a gente finalizar, então, eu gostaria que o senhor falasse para nós qual é o conselho ou qual é o recado que o senhor dá hoje para os jovens que ainda não manifestaram na vocação, mas que podem ser influenciados por algo ou por alguém. Eu diria aquilo que Jesus disse: não tenha medo. Não tenha medo de dar a vida pelo reino, por Jesus. Como disse o Papa Francisco, Jesus não tira nada, Deus não tira nada de nós, não é? Ele só acrescenta, só nos enriquece com a sua graça. Então não ter medo. Ah, mas o mundo de hoje é isso, é pagão, tá pagão. Mas não tem problema.
sempre foi, né? Eu estava vendo ontem lá com minha irmã, lá em casa, lá na roça, vendo o filme de São Maximiliano Kolbe, que vale a pena, né? Passou antes de ontem, acho que vai passar hoje, não sei. Canção Nova, século XXI. Passou no século XXI, né? Mas eu vi na Canção Nova. Mas que coisa, né? Que o homem que deu a vida totalmente pelo reino de Deus. Então é algo fantástico. E o senhor teve lá, onde sim, eu estive lá. E por que me chamou a atenção este filme? Porque quando passou Cracóvia, aquela parte ali eu conheço, e quando passou Auschwitz, né? Auschwitz é onde o campo de concentração, em cada local que passou ali, cada momento ali, eu conheço pessoalmente, né? Então e é um filme que vale a pena. Todo menino que pensa em ser padre precisava de ver este filme, ver do Padre Pio, de João 23, de João Paulo II, que ajuda a gente a decidir e ver que vale a pena dar a vida pelo Cristo Jesus. Vale a pena. Eu fico triste quando eu vejo alguém que já chegou até a se ordenar, depois vira as costas, né? Não tá aqui, não estou aqui para julgar, jamais faria isso, mas me entristece muito quando alguém deixa o ministério sacerdotal. Me entristece muito. Ou não usa do sacerdócio para o reino de Deus, né? Isso me entristece muito. Vale a pena a gente consumir a nossa vida pelo reino de Deus. E que mensagem, né? Que não tenha medo, não ter medo e seguir em frente. Padre, o nosso muito obrigada pela contribuição nas nossas vidas, com esse testemunho, com essa história que o senhor nos contou hoje. Adílio, muito obrigada pela sua contribuição, por estar conosco. A Adílio também é cursilista e entrou mesmo no meu propósito, no propósito do GED Leopoldina, de estar hoje aqui com o senhor. Que o senhor fique na nossa paróquia por muitos anos, que a gente não dê tchau. E muito obrigada por tudo, em nome até dos paroquianos, que o senhor tem também feito as nossas vidas e nos concedido nos dias que a gente convive com o senhor e celebra no dia a dia com o senhor. Para a gente finalizar, o senhor pode dar uma bênção. Com alegria. Obrigado a vocês que tiveram a paciência de nos acompanhar aqui. Muito obrigado. Uma bênção especial para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Maximiliano Kolbe, desça sobre você e sua família, seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que São João Batista interceda junto de Deus por todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus.